Na aula de hoje, nós vamos conhecer uma das estruturas básicas para a construção de widgets no Flutter. Essa estrutura você vai usar muito em seu desenvolvimento, então é muito importante esse conhecimento que a gente vai falar. A gente vai falar de stateless widget neste vídeo. Você vai aprender a criar um stateless widget, o conceito dele. Bom, então a gente tem no exemplo anterior que a gente já aprendeu o que são widgets, a gente já tem esse conceito. Agora a gente vai criar nosso primeiro stateless widget. É a estrutura mais básica do Flutter. Com isso, você pode derivar outros widgets de uma forma estruturada e organizada no Flutter. Primeira coisa que a gente vai fazer é, clica aqui no quinto ícone aqui e instale uma extensão chamada Awesome Flutter Snippets. Essa extensão aqui. Por quê? Essa extensão, ela vai complementar o código, então vai te dar velocidade no desenvolvimento também. Então nesse curso eu não quero apenas te passar a parte básica, mas sim ferramentas e modo que você programe mais rápido também. Você vem aqui no Install e faz a instalação dele. Essa classe ela vai complementar o código, então você não vai ter que escrever tudo. Ela vai te ajudar bastante. E ela tem alguns atalhos. Por exemplo, se você digitar stateless W maiúsculo e dar um tab, ele já escreve toda a estrutura pra gente. O stateful, tá? W ele vai escrever também. Tem vários, build, por exemplo, tá? A gente vai ver, você pode ver aqui no help dela, tem vários atalhos interessantes, principalmente para você programar mais rápido. Então tá instalado, vamos voltar para o nosso código. Voltando para o nosso código, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a estrutura básica do Flutter. Então, para não ter que digitar tudo, stateless W maiúsculo. Repare que ele já complementou ali na frente tab. A gente já tem aqui a estrutura básica do Flutter. Vamos falar um pouquinho dela. Classe, o nome da sua classe, vamos chamar de MyApp, o nome da nossa classe. MyApp, meu app. Extends stateless widget. O que ele está fazendo? Ele está estendendo a classe principal de widget do Flutter. São duas classes, essa é uma delas. A stateful e a stateless. Então a stateless widget, por que ela é usada? Ela é usada quando você não tem uma mudança de estado em seu aplicativo, nessa classe específica. Exemplo, o que você colocou na tela não vai mudar. Basicamente é uma tela mais estática, por exemplo, uma tela de help, uma tela mais estática. Quando você precisar que esse valor da tela altere, a gente vai usar o stateful, que é o próximo vídeo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a classe, né, chamada MyApp, que estende stateless widget aqui. Daí, nessa classe, a gente vai ter o construtor dela, MyApp, mesmo nome, e passando um key para o super key dela. Então, o que essa linha vai fazer? Ela vai passar um key para a classe Py desta classe. Um recado muito importante. A partir do Flutter 2.2, o null safety se tornou obrigatório. Então, no construtor de sua classe, faça o seguinte ajuste. Depois do tipo key, coloque um interrogação. Isso vai dizer para o Flutter que nós podemos ainda receber nulo nessa chave e o código funciona perfeitamente. Então, eu vou colocar isso no meio do vídeo, tá? Ainda o próximo código que você vai ver ainda pode não ter esse daqui, mas já coloque, tá, no seu código isso daqui. E todos os exemplos foram atualizados já para o Flutter 2.2. Então, utilize como referência também o exemplo que está embaixo desse vídeo. Esse ajuste é muito importante e todo vídeo eu vou inserir esse comentário. A partir da metade desse curso já atualizou o Flutter para o 2.2. Então, a partir da metade do curso, tudo já está em Flutter 2.2. Qualquer alteração futura no Flutter, eu trago também atualizado no vídeo. Então, esse daqui no construtor, você coloca aqui uma interrogação, dizendo que a variável key, ela pode ainda aceitar nulo. Perfeito? Isso já está bonitinho desenhado para a gente não tem que ficar escrevendo toda hora. Você pode também digitar tudo isso, mas aqui facilita bastante. Essa classe, stateless widget, ela precisa de um método apenas, chamado build, esse método. Então, a gente está dando um override nesse método, a gente está pegando, sobrescrevendo a classe Py. Esse método, ele é um widget do tipo widget chamado build. E ele vai receber um contexto chamado build context. Ele vai receber variáveis de contexto para ele.
que ele vai fazer aqui? Return um container, basicamente ele está retornando um container, você pode retornar outra coisa. E aqui a gente vai ter um child dele, um filho, e o filho dele que está aqui. Essa é a estrutura base. Agora, olha que interessante, no child dele você pode, é um filho, não é? Você pode, por exemplo, colocar um texto aqui, vamos fazer? Olha que legal, aí para a gente ver, texto my app, por exemplo. Então olha que legal, a gente já tem passando um texto, né, para essa classe stateless widget. Se a gente rodar, a gente não está chamando ela ainda, então não vai acontecer nada. Eu vou atualizar, só para a gente ver, mas aqui não aconteceu nada, por quê? Porque a gente não chamou ela. Então agora no run app, o que a gente pode fazer? Por enquanto, né? Eu vou comentar o código antigo, porque eu vou usar ele ainda nesse exemplo, tá? Eu estou comentando barra asterisco barra, código comentado, e eu vou rodar o MyApp. Então a partir de agora, nós temos já um widget criado, uma classe, né? Stateless widget, que a classe já é um widget, e ela vai receber, né? Build context, não vai você receber nada de fora, você pode passar, mas ela está vazio aqui, passando, e ela vai teste my app. Vamos dar uma olhada? Agora, deu um erro. Por quê? Você viu que já chamou, né? Isso é importante. Porque a gente não colocou aqui o texto, quando ele vai ser usado aqui, ele precisa, quando a gente olha ali em cima, ó, data, né? E ele vai precisar, obrigatoriamente, pelo menos o texto direction, tá? Então a gente coloca um vírgula aqui, vírgula, texto direction, direção, né? O próprio texto direction, uma coisa que eu diria para você é o seguinte: quando você tem um parâmetro, repare que a primeira letra é lower camel case, então você vai ter a primeira letra em minúscula, tá? E a segunda em maiúscula. E aqui a gente já vai ter a classe que tem essa informação, perfeito? O objeto text direction maiúsculo. Você pode, aqui no caso, você coloca um texto, né? Left to right ou right to left, né? Aqui a parte ser usado no português, inglês, as línguas latinas, e aqui algumas línguas, por exemplo, o árabe, né? Você tem que inverter a direção. Prontinho. Left to right era o que faltava. Agora a gente dando um hot reload no nosso código. Era o que faltava, agora a gente atualizando o nosso código, olha só. MyApp, tá vendo que interessante? Então, ele já colocou um container, a gente já aprendeu nesse vídeo mais um widget container, tá? O container, o que ele faz? Ele cria um widget, né, que tem tanto posicionamento, tá? Ele fecha, né? Pensa um container de um navio que chega num navio, é algo fechado com coisas dentro. Ele fecha uma área, né? E nessa área já tem algumas características, né? Inclusive o painting, a posição, o tamanho dos objetos, a altura, a largura, tudo tá aqui. Aqui a gente não usou o center, tá? Mas tá aqui, ó, texto. Ah, mas se você quisesse centralizar, center, a gente já aprendeu, né? Widget. O center, quando você coloca aqui, ele vai precisar o widget child, tá vendo aqui, ó, filho. Então você coloca aqui center, deixa eu pôr para vocês verem, center, child, widget, dois pontos, o texto. Daí eu tenho que fechar ele, né? Então eu fecho ele aqui, ó, vírgula, sempre vírgula no final, porque ele já te formata o código, vai ficar bem mais fácil para você ver. Eu vou mandar formatar o código manualmente para a gente deixar ele bonito aqui, né? Format document, prontinho, tá? Então a gente tem um container e dentro dele colocou um center agora. Olha que legal. Centralizado na tela. Só que agora ele reparou um detalhe, que ele já está com mais cara de app do que o anterior, né? O anterior, você lembra que o texto ficou uma coisa sem muito sentido. Aqui a gente nem precisou formatar nada, ele já está com uma fonte pré-definida. Essa fonte, ela vai herdar aqui já do container que ela tá. Perfeito? Então essa é a classe mais básica de todos, é o Stateless Widget. Você vai falar, ah, mas eu queria, por exemplo, eu vou deixar esse código inteiro para vocês disponível. São dois códigos, né? Depois eu altero e coloco outro código também disponível. Então agora, por exemplo, se eu quiser colocar o meu scaffold dentro do container, olha o que dá para fazer. Eu pego aqui,
o meu scaffold, né? Onde eu tava. Então eu abri, fechei. Então eu pego todo esse código aqui do scaffold, copio ele e a gente vai agora colocar ele aonde? Dentro do container. Então a gente vai colocar no shield do container, né? Então eu vou remover esse código antigo que não precisa e colar meu código novo, o código que eu já tinha do outro aplicativo aqui. Scaffold, né? Container. O container recebe um shield, um filho. Então esse é o widget mais básico de construção. O que a gente vai fazer agora? Esse código anterior eu já disponibilizei, está disponível também. Então eu vou remover o container, olha só, todo o container aqui, perfeito? E vou colocar o que? O material, tá? Então lembra que o material ele vem depois desse widget. Aqui ainda ele não tem o material aqui, então eu vou pegar todo o material meu, que já está no Run App, copiar esse bloco todo, né? E mover ele para cá. Então nós temos ponto e vírgula, trocar no final, prontinho. Nós temos rodando um widget agora que tem o material e todo aquilo que a gente montou no outro aplicativo. Vamos atualizar para a gente ver? Olá, mundo! Agora a gente transformou, então, já aquele aplicativo anterior em um widget chamado My App e do tipo Stateless Widget. Então até a próxima aula, muito obrigado! Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Você que é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.